Bora. Está em Atos 18, meus amores. Atos 18. Você vai entender agora. Deus te abençoe, Márcia Silva. Deus abençoe todos vocês chegando aí, tá? Vamos lá. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E lá em Corinto ele achou um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tempo tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas, e todos os sábados disputava nas sinagogas, e convencia a judeus e gregos. Deixa eu falar aqui para mim, para você, meus amores, sobre um casal que para mim, são exemplos na palavra. Nessa quinta das pérolas que a gente fala assim de mulher para mulher, de coração para coração, e que os homens são muito bem-vindos em nome de Jesus. Porque hoje essa palavra eu vou falar de um casal. Pastora, o que não falta é gente casada. Não falta. O que não faltam é casais. Mas quem já lidou com casais, né, como eu lido, como a pastora Cleusa, que está aqui com a gente hoje, que honra, lida com casais há muitos anos, né, filha? Minha filha na fé, pastora Cleusa. Hoje meus filhos na fé estão chegando aqui, né? Então, o que a gente viu em todos esses anos? Gente bem casada, gente não bem casada, gente que disse para nós somos mal casados, né? Mas eu quero falar de um casal que para mim eles são exemplos na Bíblia. Esse homem era do Ponto, que hoje é a Turquia, um judeu chamado Áquila, construtor de tendas, confeccionava tendas. E sua mulher era uma romana. O nome dela era Priscila, Dona Priscila, Senhora Priscila, tá? E esse casal morava em Roma, na Itália. E aí, resultado, Cláudio os expulsa de lá. Os expulsa de lá. Ele expulsou eles? Não. Ele expulsou todos os judeus de lá. E esse casal vai para Corinto. E começam a trabalhar em Corinto. E lá eles conhecem o apóstolo Paulo. Presta bem atenção nisso. O apóstolo Paulo se une a eles. O apóstolo Paulo, na minha opinião, gente, sabe aquele homem mestre? Foi o apóstolo Paulo. Sabe aquele fariseu que se converteu de verdade? Foi o apóstolo Paulo. Que pagou o preço? Foi o apóstolo Paulo. E eu não sei se você percebe, mas ele era um senhor soldado. E ele se une a esse casal e começa a trabalhar com eles, confeccionando tendas, porque ele tinha o mesmo ofício, o apóstolo Paulo. Um dos ofícios do apóstolo Paulo era confeccionar tendas. E aí eles começam a trabalhar juntos, né? E eles se deram assim muito bem. A casa de Áquila e Priscila, presta atenção nisso, ela se abriu para o apóstolo Paulo. Então, se vocês me perguntarem sobre Áquila e Priscila, porque Paulo vocês conhecem muito, eles eram mestres na palavra. O que é um mestre na palavra, pastor? Pelo amor de Deus. É aquela pessoa que cavuca lá no fundo, assim, ó. Entendeu? É aquela pessoa de muito conhecimento na palavra. Paulo vai parar na casa de mestres. Ele estava diante de um mestre e de uma mestra.
na palavra. E aquela casa se abre para o apóstolo Paulo. E eles trabalham durante toda a semana e nos sábados iam os três para as sinagogas pedindo oportunidade, pregando o evangelho tanto para judeus como para gregos, para quem quer que fosse. É por isso que eu comecei hoje esse ministério aqui dizendo que você não pode escolher as pessoas para quem você manda o evangelho. Porque Deus não mandou fazer isso. Uma das coisas que a gente faz que é muito errado, eu me lembro de alguém que só mandava a mensagem para pessoas que eram cristãs e nunca mandou para pessoas que tinha na lista de amigos que não eram cristãs. E um dia essa pessoa recebe a mensagem de uma outra pessoa e mais tarde ela cobra essa amiga. Essa diz assim: por que você nunca me mandou? Você me achou melhor que os outros? Paulo, Áquila e Priscila, eles pregaram o evangelho para todos, gente. Presta atenção nisso. Sem distinção, sem medo. Eu peço licença para usar essa palavra, sem covardia, sem timidez. A Bíblia diz que os tímidos, os medrosos, eles não herdarão o reino dos céus. E você pode imaginar o conhecimento E outra coisa, o apóstolo Paulo aprendeu muito com esse casal. Quando você vê homens que Deus usa muito, mulheres que Deus usa muito hoje, você precisa entender, e eu também, que atrás dessas pessoas tem grandes pessoas. Pessoas grandes em Deus, de conhecimento em Deus. Vocês estão me entendendo? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com a pastora Cleide Parpinelli, que acompanha praticamente fielmente todos os dias as minhas lives, mas ela teve um irmão que Jesus já levou para a glória. Ele foi meu pai na fé. Ele foi meu mestre. Vocês estão me entendendo? E ele era um menino que ele pregava o evangelho dentro de uma farmácia. Ele aplicando injeção, pregando o evangelho, convidando as pessoas para ir para a igreja. Na hora de almoço ele pregava o evangelho, ele ia comer junto com a gente, ele orava. E podiam rir dele. As pessoas riam dele no início. As pessoas zombavam dele. E ele, pastor, ele não colocava nada no coração. Se a coisa fosse muito dura, eu via ele 2, 3 vezes indo para um cantinho e chorando. E orando, e voltando, e abraçando quem o ofendeu. Forte isso, né? E abraçando quem o ofendeu. Ele não guardava dor de ninguém. E ele pregava o evangelho na rua, entregava folhetos, foi pastor, assim, um dos primeiros pastores auxiliares do pastor, do velho Guilherme Rodrigues Pereira. Por que a gente fala velho Guilherme Rodrigues Pereira? Muitos anos de ministério, uma experiência muito grande, uma moral na cidade muito grande. Um homem que realmente fez Jacareí. Foi ele que Deus usou para abrir todas as portas em Jacareí, sabe? Eu sei que teve gente antes dele, mas como o reverendo Juvenal Gardini, um homem de Deus, mas através do pastor Guilherme foi assim, entendeu? Não. Foi abrindo todas as portas, pipocou. Então, queridos, e aí depois vem outras pessoas que Deus usou também. Então, nós precisamos aprender hoje que a casa de Áquila e Priscila era uma casa aberta para o evangelho. A primeira coisa, se você quer que Deus te use, a tua casa, não é uma casa para pessoas ficar fazendo visitinha, passar férias. Não, não é isso que eu estou dizendo. É uma casa aberta para o evangelho. Primeiro com os seus. Sabe aquele culto doméstico que eu acho tão importante, mulher? Que você faça uma vez por semana, convida os seus 2 filhos, 3 filhos, 5 filhos, 7 filhos, 1 filho. Uma vez por semana. Presta atenção nisso. Abra a porta da tua casa para o evangelho. Cada um canta um cântico. Inicia uma palavra. Ora por todos.
o pai e a mãe consagram unção. Nesse seminário que está chegando aí, eu vou ensinar como preparar unções, tá? Eu vou ensinar. Então, resultado, unja, depois unja a casa, depois toma um café junto. A pastora Cleide Parpinelli está dizendo, até antes da morte, ele esteve no hospital em Ribeirão Preto e ali ele orou para várias pessoas antes dele sofrer o acidente e falecer. Quer dizer, ele pregou, ele morreu pregando o evangelho, só para vocês entenderem. E ele trabalhava muito, ele volta muito cansado e ele passou por um acidente, Deus o leva, né? Partiu trabalhando, gente. Por isso que eu falo que quem é de Deus trabalha. Quem é de Deus enfrenta os problemas, enfrenta as lutas, as agrúrias, as desfeitas, as zombarias. Enfrenta. Vocês estão entendendo? E aí, resultado. A primeira coisa, a tua casa precisa ser uma casa aberta para o evangelho. Primeiro, através de você e do teu marido. Pastor, mas meu marido não é salvo. Ué, então começa põe esse marido na Torá de Milagres, gente, já passou da hora. Irmãos, uma coisa que eu fiz na minha vida, por isso que hoje eu estou sustentando esse ministério, com esse ministério. Por quê? Porque eu durante 25 anos, o que a senhora fez? Eu peguei a idade de cada um na minha casa, na minha família, que não eram salvos, e eu deixei no altar de Deus. É o que vocês fazem hoje, na Torá de Milagres. E oração em cima de oração, sacrifício em cima de sacrifício. Eu deixei de muitos meses, gente, comprar alguma coisa, comer alguma coisa gostosa. Por quê? Porque acima de tudo, eu queria ver a minha família salva. Eu não abri mão disso. Esse versículo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, eu não apenas criei, eu fiz algo. Quem está entendendo, diga amém. Eu agi. A oração ela tem que ser acompanhada de ação. Então, em primeiro lugar, Áquila e Priscila são do Senhor Jesus. Eu acho mais bonitinho que vocês não sabem. Um ensinava o outro. Um pregava para o outro. Um sabia ouvir o outro. E aí depois, o que acontece? Eles abrem a casa para quem precisasse ouvir o evangelho. O que a senhora entende por isso? É que a casa de Áquila e Priscila foi ponto de pregação. Se você for estudar Atos dos Apóstolos, como é que a igreja crescia? De casa em casa. Agora, hoje não pode ter mais ponto de pregação em casa. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje tem o Big Brother. Hoje tem a novela das 8. Hoje tem um monte de coisa para assistir, futebol e tanta coisa mais. Vocês estão me entendendo? Então a casa deles era uma casa aberta para o evangelho. Pastor, mas se eu sentir de fazer isso, converse com seus pastores. Ele vai enviar alguém uma vez por semana. Você vai convidar todos os vizinhos, dar um chazinho com bolo. É assim que começa, que cresce a obra. Resultado. Depois eles cuidam, mais tarde eu fiquei sabendo. Não, isso para falar deles com o apóstolo Paulo, eles enfrentaram um perigo de vida por causa do apóstolo Paulo. Então era uma vida entregue a Deus. Nós somos de Deus na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, na paz, na perseguição, em qualquer situação, estamos prontos para levar o evangelho. Irmãos, a Bíblia diz que uma mulher ganha um marido para Jesus sem uma palavra, através do seu testemunho. Então, se uma mulher não pode pregar para o marido, ficar falando na cabeça dele, nem cobrar, nem brigar, nada, não pode. Ela tem que orar e sacrificar. E o marido pela esposa. Resultado. Eles pregam o evangelho com o apóstolo Paulo. Eles cuidam do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo vai embora, eles ficam chorando.
Ninguém que Deus usasse era pesado para eles. Hoje eu percebo que parece que dizimar é pesado, ofertar é pesado, ajudar alguém é pesado. Sabe, gente, enquanto a gente não sair desse egoísmo, Deus não pode abençoar, prosperar a nossa vida. Entende? E aí, resultado. Eu passei por isso que eu quero falar isso. Alguém certa vez falou assim para mim: ai, pastor Solange, eu estou entregando a oferta da minha idade, mas eu estou passando por isso, não é fácil para mim entregar essa oferta e eu deixo de fazer isso, fazer aquilo. Eu comecei a orar para a pessoa. Falei: Senhor, tira ela para mim. Por quê? Porque tudo que a gente faz para Deus tem que ser com alegria. Não pode ser pesado. Tem que ser com alegria. Com paz. Com adoração. Entende, não? Nós temos que tomar muito cuidado com a reclamação, com a murmuração, com o egoísmo. Isso aí impede Deus de abençoar o reino, impede Deus de nos abençoar, gente. Eu sou de uma opinião: ou a gente faz para Deus com alegria ou não faz nada, não. Ou faz com fé ou não faz, vai. Não é? Quando eu falo, eu posso me sacrificar. Se é pelo Senhor, acabou. Não é nem sacrifício. Sacrifício entre aspas, né? Porque um Deus que deu um filho por mim e por você, gente, nós não vamos pagar isso nunca. Foi pela graça. Foi de graça, gente. Foi a graça, né? Então, gente, a gente tem que fazer as coisas para Deus com alegria. Presta atenção nisso. E o Áquila e a Priscila, para mim, eles eram top dos tops. Eles faziam tudo para Deus com muita alegria. Com muita alegria. Entende, não? E mais tarde, vocês não sabem, quem chega na casa deles? O Apolo. Era um pregador muito eloquente, mas que não tinha muito conhecimento. Eles cuidam do Apolo, sustentam o Apolo. Olha que coisa mais linda aí, gente. Isso é demais da conta, não é para qualquer um isso não. E aí, resultado, eles preparam Apolo no Evangelho. Sabe qual é o desejo de todo o meu coração? É que a gente cresça não só na graça, mas no conhecimento. É isso que Áquila e Priscila vêm deixar para mim e para você hoje, para que a gente possa edificar outras pessoas. Mas quando eu falo de pregar, quando eu falo de sustentar, quando eu falo de ofertar, nunca jogar na cara. O que a direita fizer, que a esquerda não fique sabendo. Vocês estão me entendendo? O que eu quero, a segunda lição que eu quero deixar para a esposa hoje. A admiração que Priscila tinha por Áquila e Áquila tinha por Priscila. Vocês sabem como que um casamento permanece, prevalece em qualquer situação? É porque não falta dentro dele admiração e respeito. Eu fui pastora de pastores. E os dois saem junto para o ministério. Não todos. Mas uma parte deles. Eles tiveram que ter ministérios separados. Sabe por causa do quê? Porque o marido não deixava a mulher pregar, a mulher não deixava o marido pregar. Um estava pregando, o outro entrava no meio, um estava aconselhando, o outro discordava dele publicamente. Eu olhei para aquilo assim e falei: meu Deus, se eu tivesse um marido, de verdade, gente, com todo esse conhecimento que eu tenho, para a glória de Deus, eu daria toda a honra a ele.
entendo isso. Eu não entendo. Mesmo que o marido seja ímpio, a mulher tem que honrá-lo. Mesmo que a mulher seja ímpia, o marido cristão precisa honrá-la, dar voz a ela, saber ouvi-la, saber falar, saber a hora de falar, como falar. Isso é muito importante, gente. Isso é muito, 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 muito importante. Senão você não vai ganhar esse marido, essa esposa nunca para Jesus. Eu queria lembrar para qual artista, mas foi uma menina, eu não me lembro se foi Sula Miranda, Lívia Andrade, eu não me lembro. Que na televisão, vocês sabem que mulher muito bonita, ela é muito, né? As pessoas ficam tentando, né? E aí, a moça falou assim para o Silvio Santos, que quando um homem viesse com encantamentos para ela, tentando seduzi-la, ela tinha que saber falar um não para ele. Porque se a mulher não souber falar um não para o homem, ele se vinga. Então, nós precisamos aprender a falar um não para um homem. Você não pode chegar e gritar e dizer, não, não é assim não, seu isso. Não. Você fala, bem, o que você acha da gente fazer assim, assim, assado? Eu acho que o seu pensamento é bom. A sua intenção é muito boa, bem. Mas o que você acha de a gente agir assim, assim, assim? Mulher, nunca tire a autoridade de um homem. A Priscila nunca fez isso. Nunca passe por cima dele. Nunca o desrespeite em público. Já falei isso aqui várias vezes e vou repetir. Quando ele estiver falando, respeite-o. Então, gente, é muito sério isso. Tem mulher que às vezes já passou por uma traição e ela diz, já perdoei meu marido. Mas não perdoou como? Não saiu aqui. Se não saiu aqui de dentro, não perdoou. E o marido quer falar, ela não deixa. Há até uma insegurança a respeito do marido, o marido tem uma insegurança a respeito da mulher. Isso significa o seguinte, que se o casal não tiver um tempo por semana, um dia pelo menos por semana, 2, para ficarem a sós, se não tiverem férias para eles, para viajarem somente o casal, se eles não tiverem tempo de carinho, depois de um trabalho, de admirar um ao outro, de olhar um para o outro, simplesmente ficar olhando, admirando, passando a mão no cabelo. Não vou passar a mão no meu, porque vai atrapalhar tudo, vocês não sabem o trabalho que dá. Mas, sabe, tá lá deitadinho mesmo, desgrenhando tudo um ao outro, depois arrumando, bonitinho, fazendo carinho, beijando, admirando. Isso vai caindo. Não parece, mas vai desmoronando. Uma hora a gente vai falar só sobre isso. Mas eu quero falar para você que Priscila tinha uma admiração por Áquila e Áquila tinha uma admiração por Priscila. E todo mundo que entrava ali dizia assim, meu Deus do céu, está aqui um verdadeiro casal. As meninas que conheciam Áquila e Priscila diziam assim, se um dia eu casar, eu quero um marido como ele. As meninas, os filhos, os netos precisam dizer isso, Senhor, eu quero um marido como meu avô, é para minha avó. Eu quero uma esposa como a minha avó é para o meu avô. Como a minha mãe é para o meu pai, o meu pai é para a minha mãe. É isso que eu estou dizendo, gente. Muitas vezes a gente fica orando demais para Deus dar a casa top, a chácara top, o carro top do ano. Sabe qual é a maior riqueza que existe, mulher? É a tua família. É o teu casamento. A maior riqueza está dentro da nossa casa, gente. Acredite que eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Eu não estou trazendo palavrinhas bonitinhas aqui hoje, não. Eu estou trazendo palavra de mudança.
Porque o evangelho bom para mim, gente, é o evangelho que mexe, que confronta, que muda, que chega a doer aqui, porque precisa mudar. Com amor, com respeito que eu vos falo isso. Sigamos o exemplo de Áquila, de uma menina que não era judia, mas se tornou. De uma Bineinoa. Eu não nasci em Israel e nem você. Nós não somos judeus por parte materna de mãe. Mas tem um filho que fez de nós seus irmãos. Sim, ele nasceu de uma mãe judia, de uma mulher judia. Jesus foi e é e sempre será judeu. Entenderam? Sim ou não? Nascemos de um judeu, mas de um Deus, de um Filho de Deus. Então vamos honrar isso, gente. Vamos honrar. Irmãos, como é que eu posso falar para vocês? É estatístico que eu vou falar. Que um casal, quando passam muitos anos juntos, e se admiram, e se respeitam, e se amam demais, e ficam velhinhos juntos mesmo, é isso que eu estou falando. Quando um parte, não demora muito, o outro vai embora. Porque existe uma ligação de alma, de espírito, entendeu? Então, gente, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos cuidar de quem Deus coloca no nosso caminho. Não abrir mão de quem Deus coloca no seu caminho. Não abra mão da salvação desse marido, da salvação dessa esposa. Agora, pastor, eu quero ter filhos muito abençoados, mas eles se espelham no pai e na mãe. Presta atenção nisso. Os filhos são um termômetro que uma casa está bem ou não está bem. A tua casa é casa de Áquila e Priscila? É isso que a gente precisa parar e analisar hoje. Que enfrenta, que prega o evangelho. Áquila e Priscila, eles não precisavam, acima de tudo, de um templo ou de uma sinagoga, embora eles fossem todo sábado, né? E estavam ali pregando, mas aonde eles estavam, eles pregavam o evangelho. Era uma coisa assim impressionante. A casa deles foi casa do Senhor. Mas por que davam tanto fruto, pastor? Qual é a resposta para a senhora hoje? É que um dia você vai descobrir que louvado seja Deus pela casa do Senhor que você frequenta. Mas um dia você vai descobrir que a verdadeira casa do Senhor não é aquela de 4 paredes. Não a deixemos. Mas a verdade, por que eles davam tanto frutos? Porque eles eram a verdadeira casa do Senhor. Foi o que eu disse ontem. Olha, mulher, vocês estão brigando que a verdadeira religião está em Samaria? Porque aqui é o lugar que tem que ser salvo, que tem que pregar o evangelho, que Deus só está aqui. Os judeus estão brigando pelo Moriá. E quando Jesus falou isso, tinha um belíssimo templo construído lá, lembra disso? Não? E a Bíblia diz que Jesus olhou e chorou, né? Quando Jesus olha para o templo que é minha vida e a tua, ele ri, ele ora, ele agradece, ele diz Baruch Hashem, ou ele chora. O verdadeiro templo do Senhor Espírito Santo, presta atenção.
Deus está naquela casa de 4 paredes, porque você está lá. Aquela casa foi construída para a igreja se reunir. Presta atenção nisso. Mas a verdadeira casa do Senhor Espírito Santo de Deus. Põe a mão em você e diga aqui, sou eu. E onde Áquila e Priscila estavam, Deus estava.